Hoje, mais aí na visão de vocês, assim, dada essa explicação que a gente trouxe, o que a injeção de dependência ali, ela acaba ajudando ali no nosso código? Em qual momento ali de projeto a gente se vê na necessidade de começar a estruturar o nosso projeto em cima ali de injeção de dependência? Se vocês quiserem comentar um pouco. Não tem muito um quando começar a usar, eu acho que o quanto antes, porque injeção de dependência, a gente vai falar mais tarde, provavelmente, de técnicas mais avançadas, mas se você começar pelo mais simples, que é simplesmente passar pelo construtor, os objetos com que você depende, já vai te ajudar em muitos aspectos, principalmente na área de testes. Porque um exemplo que o Bruno estava falando, do próprio singleton, está criando uma dependência implícita dentro do seu objeto àquele singleton. Ele já torna o fato de você estar acessando o shared direto já tornaria muito mais difícil você escrever um teste, porque você tem que fazer o setup do singleton junto com o setup da sua classe para conseguir escrever esse teste. Então, se você começar por a injeção de dependência passando suas dependências por construtor, você já consegue ter ganhos em testes e eu acho que vai ficar muito mais simples de você vai ficar mais simples de você testar e mais simples de você escrever código escalável e dormir tranquilo à noite. Bom ponto. Boa, só para complementar aumentos, assim, a injeção de dependência, ela facilita a testabilidade, né? Ela aumenta a testabilidade do seu código, e o quanto testável é seu código é um bom indicador de quanto modularizado ele está, quanto componentizável ele está, sabe? Se você não consegue testar um pedaço, provavelmente é porque você não quebrou o suficiente para que aquele pedaço se torne testável, sabe? É injetável, e aí você pode construir mocks e spies, etc. Então, acho que é um dos principais ganhos de gestão de dependência é esse mesmo. Tem alguns que talvez não se apliquem tanto para o mundo mobile, mas eles ainda existem se você faz injeção de dependência desde o começo, torna tudo muito mais fácil. Por exemplo, o late binding, sabe? Que é uma coisa que injeção de dependência permite. Você pode atribuir objetos diferentes em tempo de execução, baseado em alguma propriedade do ambiente, alguma remote config, alguma coisa assim. Se você não injetar suas dependências, você não consegue fazer isso. Sim, concordo bastante com o ponto que vocês trouxeram sobre testes, principalmente, que acaba, a injeção de dependência em si, ela acaba tornando muito mais simples da gente fazer testes de comportamentos ali dentro do escopo da nossa classe, que basicamente a gente consegue, usando a injeção de dependência, garantir que as ações que a gente quer que a nossa classe tenha, ela esteja acontecendo. Então, por exemplo, sei lá, eu tenho uma view controller que tem uma camada de service lá dentro e essa camada de service fica responsável por fazer chamadas de outras camadas, seja de um repositório, alguma coisa do tipo. E usando a injeção de dependência, se a gente diz que dentro da view controller ela injeta um service ali, por exemplo, e aí um ponto que eu também vou acabar comentando aqui é sobre a inversão de dependência, que é um dos princípios do Solid, a gente consegue, no momento que a gente for escrever o teste unitário dessa classe, a gente consegue observar o comportamento que aquele service está contendo dentro da nossa view controller, porque no momento que eu escrevo o meu teste, eu consigo passar essa referência utilizando algum dublê de teste, que seja um spy, que seja alguma coisa do tipo, e a gente consegue ver qual que é a ação que aquele service esteja tomando ali dentro da minha view controller. E nisso a injeção de dependência acaba ajudando bastante a gente. Um outro ponto que eu queria trazer, ainda assim comentando sobre o que é legal a gente trabalhar com a injeção de dependência, é comentar um pouquinho sobre a inversão de dependência que a gente tem, que é um dos princípios do Solid. E às vezes as pessoas confundem que é o mesmo conceito, mas não, injeção de dependência é uma coisa, a gente consegue trabalhar a injeção de dependência sem inversão de controle, mas a inversão de dependência ali, ela acaba ajudando muito a gente no momento que a gente está fazendo injeção de dependência. Um dos motivos também, principalmente por teste, e quando a gente fala sobre desacoplamento ali do nosso código, deixar ali o nosso código abstrato, não depender das classes concretas ali de fato, ajuda a gente muito a como que a gente desenha mesmo a nossa aplicação. Por quê? No momento que a gente começa a ter essa comunicação através de protocolos entre as nossas classes e não
sobre as classes concretas, diretas dentro dos escopos da nossa classe, a gente começa a desenhar a nossa aplicação pensando que a gente está escrevendo APIs para cada uma das camadas mesmo, de fato. Então, onde a gente acaba dando ali somente o acesso e o comportamento ao que realmente aquela classe deveria ter. Então, num cenário onde, por exemplo, por que eu deveria expor todos os comportamentos da minha view para minha view controller, sendo que ela não precisa disso? No momento que eu estou separando essas duas camadas, eu já quero que a minha view controller deixe de ter as responsabilidades que minha view deveria ter. E assim como qualquer outra camada da nossa aplicação, seja de um repositório que vai buscar coisas numa API, vai buscar no Core Data, qualquer que seja essa responsabilidade, a injeção de dependência ela se aplica por todas as camadas da arquitetura da nossa aplicação. E aí a gente começa a pensar, eu acho que assim, quando a gente trabalha com a injeção de dependência e a inversão de dependência juntos, assim, a gente naturalmente começa a trabalhar muito com os próprios princípios, todos os princípios ali, na grande maioria do Solid, que a gente começa a ver, tipo, realmente meu protocolo deveria ter todos esses métodos, minha classe deveria enxergar todos esses comportamentos, não. Assim a gente naturalmente começa a guiar o nosso código ali para ele ter responsabilidades únicas, a gente já começa a se preocupar ali com interface segregation ali também, que é um dos princípios. A gente começa a tornar o nosso código fechado ali para modificações e aberto para extensões, que também é um princípio que a gente tem a letra O ali do Solid. Então, assim, eu vejo muitas vantagens da gente trabalhar com injeção de dependência e inversão de controle, porque, naturalmente, isso vai guiar a gente a escrever um código mais bem estruturado, menos acoplado, mais fácil de ser testado, mais fácil de dar manutenções ali. A gente faz com que, caso eu tenha alteração numa classe que é dependência de outra classe, se eu mudo o comportamento dela, eu não preciso modificar minha classe que tem aquela dependência, porque ela só depende da abstração mesmo ali, que é da interface do nosso protocolo. Então, acho que tem bastante coisa legal, assim, quando a gente une esses dois conceitos, assim, dentro da injeção de dependência. Não concordo totalmente. Acho que os princípios do Solid estão muito conectados com a injeção de dependência. A gente fala até do princípio de substituição lá de Liskov, porque quando você permite que você injete dependências, e você faz isso baseado em abstrações, principalmente, você consegue substituir uma classe base por uma classe especializada sem nenhuma modificação no seu código. Você só viu o controle pede um serviço e ela pede isso baseado num protocolo, qualquer implementação daquele protocolo serve. Então, o seu código fica muito mais extensível.